Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia de fazer uma avaliação das leituras de novembro e apresentar os livros que eu pretendo ler no mês de dezembro. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de livros, de leituras coletivas, de unboxings e de clubes de leitura, te peço a gentileza para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter e lá no Telegram. É um canal que eu posto algumas leituras coletivas, pouquíssimas ofertas. Grande parte das pessoas que assistem os vídeos de livros já participam de muitos grupos de oferta. Acima de tudo é para falar dos vídeos, uma ou outra oferta e das leituras coletivas. Adianto também que minha voz continua bastante anasalada, porque é uma gripe que não me deixa, e eu acho que talvez seja o clima de Belo Horizonte. Faz um calor terrível e depois chove, como está acontecendo agora. E aí eu já adianto as minhas desculpas. Bom, em novembro eu fiz boas leituras. Eu já tinha comentado em vídeos anteriores que no final do ano eu costumo ler muito menos, porque nós temos o meu aniversário, a Black Friday, depois a gente tem as festas de fim de ano. Esse ano ainda nós temos a Copa do Mundo, tá acontecendo ainda, e são muitas coisas para distrair. E além do mais, eu tô num pré-diagnóstico de TDA. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque muitas pessoas me perguntam por que eu faço listas de leituras, por que eu faço cronogramas de leituras. E nesse pré-diagnóstico eu fui entendendo algumas das estratégias que eu já utilizava mesmo sem saber, para me ajudar a ter mais concentração, mesmo numa atividade que me dá tanto prazer quanto é a leitura. E pensando nisso, eu tô aqui imaginando alguns vídeos futuros em que eu traga um pouco dessas estratégias, porque eu descobri que quase 5% da população brasileira tem TDA e muitas pessoas nem sabem disso. Então é um transtorno de déficit de atenção, é uma situação que nos deixa às vezes um pouco parados, um pouco sem reação, e é isso que me trazia tanta dificuldade para escolher minha próxima leitura. Eu comecei a ler bastante quando eu entrei em grupos de leituras coletivas, porque a escolha do livro que seria lido, ela saía das minhas mãos. Então, quando essa escolha chegava até mim, aí sim ficava muito fácil ler. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso trazer algum vídeo com essas estratégias e entender um pouco melhor o que é essa situação, que afinal de contas ela ainda é bastante recente para mim e eu vou buscar outras estratégias para melhorar o meu desempenho em várias outras questões da vida. Bom, ainda assim foram ótimas leituras. A primeira leitura que me impactou muito foi A Parábola dos Talentos, da Octavia Butler, publicado pela editora Morro Branco. É o segundo livro da duologia Sementes da Terra. Eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores sobre o primeiro livro. Eu gosto muito da escrita da Octavia, é muito fluida, muito fácil de entender. Mas o primeiro livro eu não gostei tanto quanto do segundo. Se não me engano, eu dei 4,5 estrelas para o primeiro livro, não favoritei. Esse daqui foi 5 estrelas favoritado. A gente está vivendo num mundo em que as condições climáticas elas foram tão extremas que levaram assim a problemas muito grandes econômicos, humanitários, por exemplo, nos Estados Unidos. Então nós temos algumas pessoas que se isolaram ali porque existe muita miséria, existe muita gente assim completamente desassistido. Os instrumentos de governo eles são utilizados agora de uma forma privada, particular. Então se você tem dinheiro você pode pagar o corpo de bombeiros para apagar um incêndio na sua casa. Se alguém é assassinado você tem que pagar a polícia para fazer a investigação daquele caso. Então realmente os Estados Unidos estão vivendo tempos bem ruins. E a gente tem a nossa personagem, que é a Lauren, está tentando sobreviver. Ela começa esse livro como uma adolescente, uma menina preta, que já tem toda a dificuldade de viver ali num bairro que é, sobretudo, de pessoas brancas. Além disso, o pai dela é pastor e ela vai criando, a partir dos ensinamentos que ela tem com o pai, a sua própria religião. E talvez isso que tenha me incomodado um pouco no primeiro, mas quando a gente chega no segundo, a gente vai entender muito melhor toda a intenção da autora. Porque, entre outras coisas, ela vai falar como alguns regimes usam da religião como instrumento de opressão. E é fenomenal. Esse livro é realmente assim incrível. Acho que talvez o momento de leitura também tenha sido muito válido para ter conhecido essa história. Então faço a indicação, se você gosta de ficção científica, não é uma ficção científica complexa, ela é muito mais uma distopia dentro da ficção científica. Então vai falar sobre regimes opressores, sobre a busca por um lugar para poder chamar de seu, por segurança, por sobrevivência. É um livro fenomenal, a duologia fenomenal, gostei muito mais do segundo.
E aí a gente pula para um livro mais amorzinho, Delilah Green Não Está Nem Aí, da Ashley Blake, publicado pela editora Arqueiro. Aqui a gente tem um romance sáfico. A Delilah, que é essa mocinha aqui, essa mulher linda, empoderada, tatuada, fotógrafa, ela saiu da sua cidade natal porque ela teve muitos problemas lá. Ela perdeu a mãe muito cedo, o pai casou novamente, o pai acabou falecendo e ela foi criada por uma madrasta bastante fria com ela. E ela tinha uma irmã, que era filha desse segundo casamento, mas ela tinha muita dificuldade de relacionar também com essa irmã. Essa irmã tinha duas melhores amigas e elas viviam no mundo particular delas. A Delilah cresceu, quando fez 18 anos, ela se mudou, foi para Nova York em busca do seu sonho, em busca da sua realização profissional enquanto fotógrafa. Mas a irmã postiça vai se casar e pede a Delilah que faça a cobertura fotográfica de todos os eventos, pré-cerimônia inclusive. E lá ela reencontra a Claire, uma das melhores amigas da irmã dela. A Claire, ela é uma mãe solo, tá criando a filha adolescente com muita dificuldade, porque o pai parece que não amadureceu. Foi uma gravidez inesperada, ele bastante maturo ainda, bastante inseguro dessas novas responsabilidades e deixou ela na mão. Então ela está criando essa filha, ela é dona de uma livraria e ela adora essas roupas mais vintage e as duas vão se encontrar. A Claire é bissexual, a Delilah, ela é homossexual. E as duas vão se encontrar, vão aí buscar a origem de algumas dessas cicatrizes da Delilah. Enfim, uma delícia de romance. E parece que Arqueiro também vai trazer o segundo livro nesse mesmo mundo. Estou bastante curiosa. Acho que ano que vem a gente tem novidade. Também fiz a leitura do livro da noite, da Holly Black, o primeiro livro adulto de uma autora que é queridinha, acima de tudo, pela sua série Dos Povos do Ar, que é do Príncipe Cruel. Aqui a gente tem realmente uma história mais adulta, personagens mais adultos. É uma baixa fantasia, porque nós temos o nosso mundo com pessoas que têm poder sobre suas sombras. E essas sombras, elas podem fazer coisas assim incríveis, e algumas delas bem perigosas. Essa foi uma leitura conjunta lá do Loucos por Leituras Conjuntas. Não foi todo mundo que gostou do livro. Eu, sinceramente, gostei demais. É o primeiro livro, provavelmente, de uma trilogia, porque ele termina aí com um gancho fenomenal para próximas histórias. E eu gostei tanto que eu pretendo fazer uma resenha dele, porque talvez ele esteja sendo incompreendido e eu amei. Eu sugiro, sim, que você leia. Se você gosta de fantasia e com um toque bastante sombrio, lembrando que possivelmente a gente tem uma trilogia vindo aí. Fiz a leitura de O Grande Houdini, o terceiro livro da série Rastro de Sangue, da Kerry Maniscalco, publicado pela Darkside. Aqui a gente tem um romance histórico, a nossa protagonista, a Audrey Rose, ela gosta de anatomia forense. Um gosto bastante peculiar para uma menina de 17 anos, que está vivendo ali na era vitoriana. Os casos dela, elas têm uma pegada aí em algumas histórias reais, outras que a gente não sabe até que ponto foram reais. Mas o primeiro caso dela foi com Jack Stripador, o segundo caso foi com Vlad, o Empalador, então o Príncipe Drácula, e agora a gente tem o Grande Houdini. Eu confesso que eu continuo não conseguindo me aproximar da protagonista. A Audrey, nesse livro aqui, então, acho que é o livro mais difícil de entender as ações dela, ainda que a autora, ao final, tenha trazido algumas notas em que ela vai explicar a escolha dos personagens e, inclusive, de por que a Audrey está tão diferente dos livros anteriores. Acho que faz sentido, mas ainda assim fico me perguntando algumas coisas. Eu gostei da história, ela e o Thomas, que é o melhor personagem dessa série, pelo menos até então. Eles estão numa viagem, num grande transatlântico, e lá nós temos um circo itinerante, posso chamar dessa forma, que vai se apresentar todos os dias, durante essa semana de viagem. E mortes começam a acontecer, mortes bem sombrias, e a Audrey se vê de novo na investigação desses assassinatos. Gostei, mas assim, é um livro 3,5. Até agora tem sido 3,5 e essa nota se deve sobretudo ao Thomas. Que livro fenomenal, como eu não tinha lido esse livro antes. Então, O Sol é para Todos, da Harper Lee, publicado pela editora José Olímpio, essa edição especial em capa dura, que eu ganhei da Cal. Um presente que eu demorei demais a ler, que acho que todo mundo já mais ou menos conhece essa história. Então nós temos o julgamento de um homem preto acusado de cometer abusos em relação a uma menina branca. Mas a gente tem toda a história do ponto de vista da filha do advogado que vai representar esse homem preto.
E são duas crianças, na verdade, ela e o irmão dela, mas sobretudo sobre a visão dela. E é uma visão tão inocente, né? Tão direta. Ela já é criada de uma forma muito diferente, porque o pai utiliza de todos os jargões, ele conversa com os meninos sobre todos os problemas que ele enfrenta enquanto defensor público. Então ela é uma menina muito inteligente, cresceu sem a mãe faleceu há muitos anos atrás, e então ela tem um olhar que é inocente e ao mesmo tempo muito certeiro em relação a algumas coisas. Inclusive ela toma algumas atitudes aqui que são lindas demais. Amei essa história. Mesmo com toda a dor, ele é um livro que, apesar de toda a dor, de todo o racismo, de toda a injustiça que acontece com esse personagem, ela tem essa leveza. Outro livro, 5 estrelas, favoritado. Depois eu descobri que a autora fez um segundo livro, estava curiosíssima para ler, mas aí me disseram que no segundo livro ela desconstrói toda essa história tão linda que ela construiu aqui. E eu acabei desanimando, não sei se vou ler esse segundo livro, prefiro ficar com toda a beleza que ela construiu aqui. Então fica a dica, se você ainda não leu, dê uma chance, porque é muito puro ver toda essa situação sob os olhos dessas crianças. E ainda assim a gente vê tantas injustiças que ainda acontecem até hoje, a gente sabe disso, mas que a gente deve revisitar, reconhecer e ser contrário a todo momento. Minha última leitura do mês de novembro foi um conto que está disponível no Kindle Unlimited, é O Bosque, da autora Ana Carolina Torin. Essa aqui é a capa dele, vou deixar o link dele aqui na caixa de descrição. Ele é um suspense que eu achei muito bom, realmente muito bom. Porque ele vai tratar de um assassinato em série de mulheres, mas com um lirismo, né, e com uma competência. Eu acho que a autora conseguiu fechar todas as portas que ela tinha deixado abertas. E ela fez isso com muita competência, eu realmente gostei muito, é daqueles contos que a gente lê muito rápido, ele tem um pouquinho mais de 100 páginas, afinal de contas a gente está falando de um suspense, de muitas mortes, de uma investigação de uma dessas mortes. A irmã de uma das mulheres que desapareceu, ela não se conforma com o desaparecimento da irmã, ela era uma policial, ela deixa de ser policial porque ela passa por um processo de luto ali bastante doloroso e ela resolve investigar o desaparecimento da irmã dela e ela vai encontrar coisas assim assustadoras. Muito bom, daqueles que a gente não consegue largar enquanto não finaliza. E assim, é um plot que eu achei fenomenal, eu não estava esperando por ele e gostei bastante, fica aí uma indicação se você gosta também de suspense e mistério. Bom, e quais são as leituras que eu escolhi no mês de dezembro? Vou mostrar primeiro aqueles livros que eu já coloquei em lista de leituras dos meses anteriores e acabou não acontecendo. O primeiro deles é Destruidor de Espadas, da Victoria Aveyard, publicado pela editora seguinte. Eu tinha começado a fazer a leitura desse livro, mas ele acabou ficando. Por quê? Eu li o primeiro livro no ano passado e tinha esquecido de muitas coisas. E esse livro ele é uma sequência imediata do primeiro livro, então eu demorei um pouco a me lembrar de todos os acontecimentos, eu resolvi ler algumas resenhas para poder voltar para esse mundo. Eu optei por não fazer a releitura do primeiro, porque eu achei que não teria muito tempo, e já comecei a fazer a leitura. Já tô no 6º capítulo, 5º capítulo, e agora já tá mais fácil pegar tudo que tá acontecendo nesse mundo. A gente tem aqui uma fantasia, uma alta fantasia, nós temos um mundo bem complexo e que ele tem portais que estão sendo abertos para outros mundos. E nós temos mais uma vez um grupo aí improvável de personagens os mais diversos que vão ser os responsáveis por fechar esses portais, que são chamados de fusos. São personagens que estão aí dentro de uma profecia que eles podem salvar o mundo ou podem acabar com esse mundo de vez. Eu gostei do primeiro livro, eu sei que as pessoas ou amam ou odeiam as histórias da Victoria Aveyard, mas ele não é aquele livro, aquela fantasia que tenha romance, né? Romance aqui é a última das preocupações da autora, mas ela tem uma descrição de alta fantasia, né, desse mundo que ela cria com muita competência, então eu gosto muito por conta disso. Messias de Duna, se não me engano, ele estava na minha lista de leitura do mês de outubro. Eu comecei o primeiro capítulo e o primeiro capítulo eu achei ele bastante confuso. Eu não tive problema nenhum com o primeiro livro, Duna, mas aqui a gente vai ver alguns anos depois, se não me engano, e eu fiquei tão confusa que eu acabei deixando para trás e fui deixando. É um livro bem menorzinho que o primeiro e eu não podia deixar de ler esse livro esse ano. Eu queria ler pelo menos um dos livros por ano da série, são 6 livros.
E eu coloquei então agora na Tibiar do Desespero, porque vai ser bem rápido de ler. Eu só preciso voltar para esse mundo para entender tudo que está acontecendo. Por isso que eu gosto muito de ler séries na sequência. E talvez esse seja mais uma questão do TDA. Mas ao mesmo tempo ele me força a prestar mais atenção nos personagens e nos mundos quando eu dou esse intervalo grande entre um livro e outro. Então, geralmente eu prefiro fazer livro de séries na sequência, porque voltar para os mundos é um pouco mais complicado. Mas Messias de Duna tá na Tibiar do mês de dezembro. E o terceiro livro da trilogia Fundação, essa edição da editora Aleph contém os 3 primeiros livros, já li os 2 primeiros. Eu tinha colocado o terceiro livro para o mês de novembro, mas também não aconteceu. Esse é uma outra ficção científica que é muito mais sobre política do que qualquer outra coisa. Então é uma leitura que a gente faz devagar, não tem jeito de ler isso daqui correndo. E eu acabei também não começando. Eu deixei para começar no dia seguinte, de repente estava atrasada no meu cronograma de leituras e resolvi deixar ele para o mês de dezembro. Então agora esse mês eu pretendo finalizar a primeira trilogia da Fundação do Isaac Asimov. E algumas leituras que já estavam previstas, eu vou ler o terceiro livro da trilogia Mistborn, O Herói das Eras, do Brandon Sanderson. Esse daqui é o Nascido das Brumas, já comecei a fazer a leitura. E é interessante, porque apesar de fazer muito tempo que eu li o segundo livro, eu imediatamente no primeiro capítulo já estava de novo ali dentro daquele mundo sem grandes dificuldades. Talvez um pouco também pela competência do autor, na forma como ele escreve. A escrita do Brandon Sanderson, ela é muito fluida. E eu já tô, assim, ambientada novamente, não tive qualquer dificuldade, apesar de ter passado muito tempo. Ele tem um sistema de magia que é muito interessante, próprio de Mistborn, que é um sistema de magia baseado em metais. Então, algumas pessoas que são os alomânticos, eles ingerem metais e eles têm a capacidade de se movimentar, de dar grandes saltos, de puxar metais, inclusive de antever alguns movimentos do inimigo em função do metal que ele estiver queimando, que ele estiver usando ali, que está no seu estômago. É um mundo que vive sob as brumas, que vive com uma cinza que cai ininterruptamente, então isso atrapalha muito, inclusive a produção de alimento, e agora essas cinzas elas estão muito piores, a gente tem muito mais brumas, e parece que ele começa a elucidar por que esse mundo tá dessa maneira. Já tô adorando. Infelizmente, uma edição que tá esgotada, muito difícil de ser encontrada. Eu acho que ainda tem o box da trilogia em e-book. Mas estamos aí na esperança de que alguma editora retome a publicação da série Mistborn, porque o quarto livro da segunda era de Mistborn deve sair entre agora, esse final de ano, ou no início do ano que vem. Eu tenho os 3 primeiros livros em português, que eram publicados pela editora Leia, mas vai ficar faltando esse quarto livro. Então a gente realmente precisa que uma nova editora volte a publicar os livros de Mistborn. E é tão bom, não entendo por que ninguém ainda pegou. E quem sabe a trama que trouxe o Caminho dos Reis, que é fenomenal, não se empolgue com todo o sucesso que eu tenho certeza que o livro está fazendo e não resolva investir também aí em Mistborn. Vou fazer a leitura de Holmes, o Maligno, o último livro da série Rastro de Sangue, da Kerry Maniscalco, da Darkseid. Espero que eu finalmente consiga me encantar pela Audrey, mas ainda tá difícil. Ela é uma menina de 17 anos, também tem que levar isso em conta, no mundo que é dominado pelos homens. Ela tá ali buscando uma profissão que já é difícil para os homens naquela época, muito mais ainda se a gente estiver falando de uma mulher, de uma menina de 17 anos. Ela tá prestes a fazer 18. E o Thomas continua perfeito ali ao redor dela, dando espaço. E agora a gente vai ter um envolvimento com Holmes, com o assassino em série H.H. Holmes. De qualquer maneira, tô no mínimo empolgada porque é mais uma série que eu pretendo finalizar esse ano. Agora, livros muito diferentes. Também pretendo finalizar a série Clube dos Sobreviventes, da Mary Balog, com a leitura de Um Amor e Nada Mais. Eu fiz a leitura dessa série, se não me engano, no ano passado, ou já tem até mais tempo. E um tempo depois saiu o último livro, acabei esperando alguma leitura coletiva. Ela veio, é uma leitura coletiva lá do Peculiares Livros, e vou fazer então a leitura do último livro desse romance de época, e com um dos personagens mais interessantes, porque foi ele que abrigou todos os outros personagens, que são pessoas que tiveram aí alguns traumas de guerra
e ele acolheu todas essas pessoas na sua mansão e ele viu a esposa dele perder a vida de uma forma bastante traumática e acredito que ele agora seja a vez dele de encontrar um novo amor. Então, se você gosta de romance de época, procure o perfil da Nath, que é o Peculiares Livros. Ela já está com previsão de leitura coletiva para o ano que vem. A ideia dela é sempre ler os livros de romances de época em ordem de publicação e eu já estou empolgada para o que ela pretende trazer no ano que vem. Eu participei do Catarse, apoiando o projeto A Cartomante, um conto do Machado de Assis que foi desenhado pela Juliana Fiorese. Eu já tinha participado de um outro projeto dela no Catarse também, que era um conto do Edgar Allan Poe, que ela fez o quadrinho dele, e agora a gente tem esse conto do Machado de Assis. Então coloquei ele também para ser lido agora, e ela tem um traço que é simplesmente lindo demais. Eu acho o desenho dela muito bonito. Aqui a gente tem Machado de Assis e ele estava só esperando o momento para ser lido. Resolvi colocar agora no mês de dezembro, afinal de contas é um conto bem rápido de ler, imagino, e ainda com essas ilustrações belíssimas da Juliana. Então também tem a leitura de A Cartomante. E o último livro que eu coloquei na minha TBR do mês de dezembro é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que vai ser o primeiro livro dele que eu vou ler, publicado pela editora Aleph. Já tive algumas recomendações muito boas de uma amiga querida, da Ana. Aqui a gente tem uma distopia de um mundo como ele teria sido se o não tivesse perdido a guerra. Estou bastante curiosa com essa história, imagino que dê para fazer algumas correlações muito interessantes, porque a gente tem a triste constatação de que algumas coisas estão voltando, a ignorância das pessoas em relação ao que aconteceu, ou ao ódio que as pessoas cultivam do nada. Tão mais simples cultivar o amor, né? Não consigo entender porque esse ódio que as pessoas têm. Acho que... não acho nada, não tem como explicar isso. Enfim, tô curiosa, bastante curiosa, já me elogiaram, vai ser a minha primeira experiência com o Philip K. Dick e tá aí pro mês de dezembro, acho que ele é pra semana que vem ou na outra ainda. Quem sabe esse aqui não role uma leitura coletiva. Tem alguém interessado em ler O Homem do Castelo Alto? Bora conversar. Bom, então foi isso. As melhores leituras que eu fiz no mês de novembro, as leituras que eu pretendo fazer agora no mês de dezembro. Lembrando que todas as resenhas saem lá no meu perfil no Instagram, no Porque Leio. E lembrando que em janeiro a gente tem o clube de leitura para quem gosta de fantasia. Nosso primeiro livro já está escolhido e essa semana a gente começa a revelar a nossa escolha para a primeira leitura do clube, que começa em janeiro. É um clube aberto, gratuito, então se você gosta de fantasia, dê uma olhada, vou deixar todos os endereços aqui na caixa de descrição. E também vou deixar o link de compra para todos esses livros. Você já sabe, se utilizar os meus links, você me ajuda bastante. É como se eu fosse uma vendedora desses livros e eu ganho uma porcentagem em cima deles. Não vai mudar o preço para você, mas me ajuda bastante. Vez ou outra, vejo alguém comprando com o meu link, fico bastante feliz. Entre outras coisas pelas indicações, das pessoas lerem as indicações que eu trago aqui. E às vezes por comprar coisas aleatórias também, por lembrar com carinho aqui do canal. Muito obrigado, te agradeço se você assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!